Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer a camisa do time Pinguim. Ela é toda feita de crochê e você pode adaptar para as suas medidas. E também com as cores do seu time do coração. Para fazer a camisa, nós usamos o fio Bela. Esse fio é 100% algodão mercerizado e é ótimo para trabalhar e fazer peças de vestuário. Você vai precisar de 2 novelos da cor Ravenna, 2 novelos na cor Sorbet e um branco. Você também vai precisar de uma agulha de crochê tamanho 3 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria e uma fita métrica. Nós vamos usar marcadores de ponto ao longo da execução da peça e depois dela pronta, a gente vai colar algumas estrelinhas de metal em cima do escudo. Isso é opcional. Lá no blog da Fios Pinguim, você encontra a receita escrita, com toda a lista de material, assim como o passo a passo detalhado para fazer a camisa. Vamos começar fazendo uma amostra, com qualquer cor dos fios. Faça 12 correntinhas. Pule as duas primeiras e na terceira correntinha faça um ponto alto. Siga fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. No final, você terá o total de 10 pontos. Para começar a nova carreira, não faça nenhuma correntinha, apenas vire o trabalho, passe a agulha pelo primeiro ponto da base, lace e puxe. Lace o fio e puxe pelas duas alças. Passe a agulha por essa alça vertical que fica na frente do ponto. Lace o fio e puxe apenas por ela. Lace o fio e tire pelas duas alças. Esse vai ser o seu primeiro ponto alto dessa carreira. Essa forma de iniciar uma carreira em ponto alto vai te garantir uma lateral bem reta. A partir daqui, siga fazendo ponto alto, mas ao invés de pegar as duas alças da base, pegue apenas a alça da frente. Siga dessa forma até o penúltimo ponto da carreira. Chegando ao final, no último ponto, volte a pegar as duas alças do ponto de base. A camisa será feita dessa forma, com o primeiro e o último ponto da carreira pegando as duas alças da base e o restante pegando apenas a alça da frente. Para iniciar a nova carreira, mais uma vez, apenas vire a peça, passe a agulha pelo primeiro ponto da base, lace e puxe. Lace o fio e tire as duas alças. Passe a agulha pela alça vertical na frente do ponto, lace e puxe. Lace novamente e tire as duas alças. Com esse primeiro ponto feito, agora siga fazendo ponto alto normalmente, pegando apenas a alça da frente. E lá no último ponto da carreira, volte a pegar as duas alças. Siga dessa forma até completar um total de 7 carreiras na sua amostra. A minha amostra ficou com 4 centímetros do lado menor e 6,5 centímetros no lado maior. E cada carreira de ponto alto tem aproximadamente 1 centímetro. Use a sua amostra como referência para calcular a quantidade de pontos e carreiras que você vai fazer na sua camisa. Esse aqui vai ser o sentido da trama da camisa. Então, a medida na vertical vai me dizer o tamanho vertical da camiseta. E a medida na horizontal vai me falar o tamanho de ombro a ombro da camisa. Essa peça vai ser feita em 2 painéis. Vamos começar pelo painel da frente. Você precisa saber essa medida aqui do comprimento da blusa, que no nosso caso será 51 centímetros. E você pode medir tanto no seu corpo quanto em alguma blusa que você goste. Na amostra, 10 pontos equivalem a 4 centímetros, então 130 pontos vai chegar perto dos 51 que queremos aqui. Outra medida que você vai precisar é a largura do painel, de um ombro até a ponta do seu outro ombro. A nossa medida aqui é de 45 centímetros. A camisa listrada são 7 listras no total. Eu vou fazer cada listra com 7 carreiras, que foi o tamanho que fizemos da amostra. E assim eu vou chegar próxima desse tamanho de 45 centímetros de um ombro até o outro. Você pode fazer as listras com mais ou menos carreiras, para ter um ombro mais largo ou menor, mas sempre lembrando que estamos levando em consideração a amostra que a gente fez, e a sua pode ser de um tamanho diferente. Vamos começar a fazer o painel da frente da camiseta. Pegue o fio sorbet, faça um nó corrediço. Para ter o comprimento que eu quero na blusa, eu preciso fazer 130 pontos no começo. Então, eu vou fazer 130 correntinhas, mais 2 correntinhas para subir, ou seja, um total de 132. Faça então o número de correntinhas correspondente ao número de pontos que você precisa ter para alcançar o seu comprimento.
e depois some 2 correntinhas para subir no final. Pule 2 correntinhas e faça um ponto alto na terceira. E siga fazendo um ponto alto em cada correntinha de base até alcançar o número de pontos que você precisa no começo. Para ajudar a contar, eu fui colocando marcadores de 10 em 10 pontos. E para não correr o risco de faltar correntinha, eu fiz correntinhas a mais, mas não tem problema, depois é só desmanchar essa pontinha. Agora, com 130 pontos altos feitos, vamos passar para a segunda carreira. Vamos subir de carreira como fizemos na amostra, não faça nenhuma correntinha. Apenas vire o trabalho e passe a agulha pelo primeiro ponto da base, pegando as 2 alças. Lace o fio e puxe. Lace o fio e tire pelas 2 alças, fazendo como se fosse um ponto baixo. Agora passe a agulha por essa alça vertical que fica na frente do ponto. Lace o fio e tire apenas pela alça. Para terminar, lace novamente e tire as 2 alças. Vamos chamar esse ponto de ponto alto de subida. Ele é uma forma de subir o trabalho, já fazer o primeiro ponto alto e deixar essa lateral bem reta com acabamento perfeito. Nós vamos subir as carreiras dessa forma ao longo de toda a peça. Do segundo ponto em diante, vamos voltar a fazer o ponto alto normalmente. Lace o fio e na base você vai pegar apenas a alça da frente. Então, ao invés de pegar as 2, pegue apenas essa alcinha da frente. Lace, puxe, lace, tire 2, lace, tire 2. Ponto alto normalmente. E siga fazendo o ponto alto apenas na alça da frente até o penúltimo ponto da carreira. Estou chegando aqui no final da segunda carreira, então sigo fazendo ponto alto na alça da frente até o último ponto. No último, da mesma forma que na amostra, a gente vai pegar as 2 alças do ponto. Então, eu pego aqui o Vzinho completo e aí sim faço o meu ponto alto. E daí vamos para a terceira carreira subindo daquela forma. Eu viro o trabalho, passo a minha agulha pelo primeiro ponto da base, laço o fio e puxo. Laço o fio e tiro pelas 2 alças. Passo a agulha pela alça vertical na frente do ponto, laço e tiro pela alça. Laço o fio e tiro as 2 alças. Com o primeiro ponto feito, agora volte a fazer ponto alto, pegando apenas a alça da frente do ponto. E siga dessa forma até o penúltimo ponto da carreira. No último, faça o ponto alto, pegando as 2 alças do ponto de base. Eu vou seguir dessa forma até completar o número de carreiras que eu vou fazer na minha listra. No meu caso, serão 7 carreiras por listra. Aqui está, 7 carreiras prontas. Aqui no final falta apenas o último ponto da 7ª carreira, que vai ser onde a gente vai fazer a troca de cor para pegar a cor Ravenna. Para fazer a troca é só começar o ponto normalmente. Então, como é o último, eu vou pegar as 2 alças, laço o fio e puxo. Laço o fio e tiro 2 alças. E agora, nessa última laçada, eu deixo o fio vermelho e pego o fio azul. Vou colocar ele aqui por trás e fazer a laçada nesse fio da nova cor, terminando assim o ponto alto. Pode cortar o fio vermelho, deixando uma sobra para arrematar depois. E agora é só continuar crochetando, seguindo o mesmo passo a passo, a única diferença é que você agora está usando o fio na cor azul. Vamos ver uma outra medida agora, que é essa aqui, do ombro até o começo do pescoço, até o começo da gola. Essa medida é igual dos 2 lados e o que sobra dela vai ser o espaço para o seu pescoço. É importante considerar que depois, no final, a gente vai fazer aqui uma gola de acabamento, que vai ter mais ou menos uns 2 centímetros. Você pode tirar essa medida no seu corpo ou, de novo, usar alguma blusa de referência. No meu caso, eu vou deixar essa medida com 11 centímetros de cada lado, já considerando a gola que a gente vai fazer depois. Vamos trabalhar as carreiras azuis até alcançar essa medida, para depois começar a descer. Para alcançar aquela medida, eu vou fazer uma faixa completa de vermelho, ou seja, 7 carreiras, e depois mais 5 carreiras azuis. Aqui na imagem você está vendo 3 carreiras, mas depois eu corrigi e fiz 5 carreiras, porque ficou muito melhor para a medida que eu queria. Essa carreira que eu estou terminando já é a primeira carreira do decote, ou seja, daquela descida da gola da nossa camisa. Nessa carreira, nos 2 últimos pontos, a gente vai fazer uma diminuição.
Lace o fio, pegue o primeiro ponto, lace e tire o fio. Agora passe a agulha pelo próximo ponto, que é o último ponto da carreira, lace novamente e tire o fio por ele. Você vai ficar com 4 alças. Lace o fio e tire por 3 alças. Depois, lace o fio e tire pelas últimas 2. E assim você fez uma diminuição. Vire a peça, pule os 2 primeiros pontos da carreira e passe a agulha no terceiro ponto. E faça aquele ponto alto de subida que a gente está fazendo todo o começo. Nesse momento é interessante você usar um marcador de pontos, porque depois pode ficar difícil identificar esse primeiro ponto. Então, eu vou colocar ele bem aqui. Agora é só voltar a fazer o ponto alto pegando a alça da frente até o final dessa carreira. Esse lado que está com o marcador é o lado que a gente vai fazer essas diminuições para fazer o decote da camiseta. Aqui no final, ela vai continuar ficando reta, então você vai fazer ponto até o último. Fui até o final e já voltei para a gente continuar descendo a nossa gola. Agora, nessa volta, nós vamos deixar de trabalhar esses últimos 2 pontos, o que está com o marcador e o que vem antes dele. E nos 2 pontos anteriores a esses, a gente vai fazer uma diminuição. Laço o fio, passo pelo primeiro ponto, laço e puxo. Passo a agulha pelo próximo ponto, laço e puxo. Laço, tiro 3 alças, laço, tiro as últimas 2. E esses 2 últimos pontos ficam assim, sem trabalhar. Agora, vamos virar a peça e voltar a fazer a mesma coisa que fizemos na ida. Eu pulo 2 pontos e faço o ponto alto de subida no terceiro ponto. Vou transferir o marcador para ele e voltar a fazer o ponto alto, pegando apenas a alça da frente até o final da carreira. Siga trabalhando dessa forma, fazendo essas diminuições no lado em que está o marcador, no lado da gola da blusa. Lembrando de fazer a troca de cor quando você atingir o número de carreiras correspondente à sua listra. No meu caso, são 7 carreiras. E aqui está, fiz as diminuições no azul, troquei para o vermelho e fui crochetando até chegar no final dessa segunda listra vermelha. Depois dela vai vir a listra azul, que vai ficar no centro da camisa. E esse pedaço a gente vai fazer reto dos 2 lados, sem descer mais. Então, eu vou terminar a última carreira da listra vermelha fazendo aquela diminuição, deixando 2 pontos sem trabalhar lá no final. E agora, no final da diminuição, eu deixo o fio vermelho e volto a pegar o fio azul. Vou começar a listra central da camiseta e nela a gente não vai mais fazer diminuição. Então, você vai voltar a fazer o ponto alto de subida aqui no primeiro ponto da carreira. E depois seguir normalmente no ponto alto, pegando a alça da frente. Vai ficar dessa forma aqui. Descemos um pedaço da azul, descemos toda a listra vermelha e agora na listra azul central, a gente fez ela toda reta dos 2 lados. A partir daqui, a gente vai começar a subir, só que antes disso, a gente precisa trocar de cor novamente para o vermelho. Vou fazer a troca de cor aqui no final da carreira e voltar a pegar a cor vermelha. Bom, eu estou aqui no final da carreira, da primeira carreira vermelha, que vai ser a primeira carreira da subida da nossa gola. Se para descer a gente fez diminuição, para subir a gente vai fazer aumento. Então, no último ponto aqui da carreira, a gente vai fazer o aumento triplo, ou seja, são 3 pontos altos feitos no mesmo lugar, nesse último ponto. Então, toda vez que você estiver chegando aqui na gola, você vai fazer esse aumento triplo. E para voltar, faça 3 correntinhas e vire a peça. Pule uma correntinha e na segunda faça o nosso ponto alto de subida. Ponto alto de subida feito, faça mais um ponto alto no mesmo lugar que você fez ele. Então, vou laçar aqui o fio, passar pela mesma correntinha de base e fazer mais um ponto alto. Ou seja, nesse canto a gente tem um aumento simples, né? Um aumento com 2 pontos. Agora, faça um ponto alto na próxima correntinha de base.
A partir daqui, você vai voltar a trabalhar nos pontos da carreira anterior. Então, você vai fazer ponto alto pegando a alça da frente até chegar no final da carreira. Já voltei na carreira. Aqui estão aqueles 3 pontos altos extras que a gente fez para aumentar no final. Vou fazendo ponto alto na alça da frente até chegar no último ponto, que é esse aqui. E nele a gente faz aquele aumento triplo. Depois faço 3 correntinhas e sigo com o mesmo passo a passo. Pulo a primeira, faço ponto alto de subida na segunda correntinha. E depois mais um ponto alto no mesmo lugar. Depois faço um ponto alto na próxima correntinha. E em seguida sigo trabalhando nos pontos da carreira anterior, fazendo ponto alto na alça da frente. Vamos seguir com essa lógica, aumentando esse lado da peça pelo mesmo número de carreiras que a gente diminuiu antes. Aqui eu cheguei no final da minha listra vermelha, já fiz 7 carreiras, então a próxima vai ser azul, eu preciso fazer a troca de cor. Eu vou fazer aqui o aumento triplo no final. E no final do último ponto desse aumento triplo é que a gente vai fazer a troca de cor. Então, eu tô aqui na última laçada do último ponto, vou pegar o fio azul e trocar a minha cor. Seguindo passo a passo, a gente tem agora aquelas 3 correntinhas, e elas eu já vou fazer no fio azul, porque elas pertencem à próxima carreira, que é azul. Então, agora é só seguir o mesmo passo a passo. E aqui você vai subir o mesmo tanto de carreiras azuis que você desceu aqui do outro lado. Aqui eu desci 2 carreiras azuis e deixei 5 retas. Lembrando que na imagem está diferente, mas depois eu ajeitei. Depois que você subir o tanto de carreiras azuis que você precisa, é só começar a crochetar aqui desse lado reto, sem fazer nenhum aumento. Então, você só vai virar o seu trabalho e pegar o primeiro ponto de base e fazer o ponto alto de subida normalmente. Depois desse tanto de sobe e desce, a sua camisa vai estar ficando dessa forma aqui. Desse lado aqui só falta a última listra vermelha. Então, aqui tem a descida, a parte reta e depois a subida da gola. O importante é que um lado fique igual ao outro quando a gente dobrar ele assim no meio. Agora sim, terminei o painel da frente fazendo a última listra vermelha, com as 7 carreiras no meu caso, e você pode cortar o fio vermelho nesse final, e agora a gente vai partir para o painel de trás da nossa camiseta. Esse aqui é o painel da frente, né? E esse aqui é o painel de trás. As medidas são idênticas do comprimento e do ombro a ombro. Então, a gente também vai começar com 130 pontos e também fazer o mesmo número de carreiras. O começo do painel de trás é idêntico ao começo do painel da frente. Vou começar fazendo 132 correntinhas e depois 130 pontos altos. Se você quiser relembrar esse passo a passo, é só voltar um pouco à aula. Já fiz aqui a primeira listra vermelha com 7 carreiras e também o começo da listra azul. Essa medida do ombro até a gola da parte da frente vai ser igual na parte de trás. Então, o mesmo tanto de carreiras que a gente fez na frente, a gente vai fazer atrás. Então, lá eu fiz 5 carreiras de azul antes de começar a descer e aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que essa descida vai ser reta. Aqui eu tô na primeira carreira da descida da gola. Então, ao invés de ir até o final nessa carreira, a gente vai parar faltando 15 pontos para o final. E então, vamos fazer uma diminuição, da mesma forma que a gente fez antes. Vamos deixar esses 13 pontos que sobraram sem trabalhar. E a partir daqui, nas próximas carreiras, a gente vai fazer a carreira reta, sem diminuição nenhuma. É só fazer
o ponto aqui no primeiro ponto de base. Dessa forma aqui que vai ser a descida da nossa gola na parte de trás da camisa. E agora vamos continuar trabalhando os pontos, fazendo os dois lados retos, lembrando de fazer a troca de cor assim que você atingir o número de carreiras da sua listra. E é assim que vai ficar. 5 carreiras de azul completas, depois 2 carreiras com um recuo, e a gente segue nessa carreira mais curta pela listra vermelha, pela listra azul do meio, por mais uma listra vermelha, e depois pelo mesmo número de carreiras dessa próxima listra azul. Então, se antes a gente fez 2, aqui a gente também vai fazer 2. Essa aqui é a última carreira azul da gola, então aqui no último ponto a gente vai fazer um aumento, para corresponder àquela diminuição que a gente fez lá no começo. E depois vamos fazer 13 correntinhas, que correspondem àqueles 13 pontos que ficaram sem trabalhar lá no começo da gola. 13 correntinhas feitas, faço mais uma correntinha para subir e viro a minha peça. Vou pular aquela correntinha de subida e na segunda correntinha fazer o ponto alto de subida. Depois, vamos fazer um ponto alto em cima de cada uma dessas correntinhas. Em seguida, vamos voltar a fazer pontos altos sobre os pontos da carreira anterior, pegando apenas a alça da frente. O painel de trás vai ficar dessa forma aqui. Essa parte do ombro até a gola tem que ter o mesmo número de carreiras que a gente fez lá na parte da frente. E um lado tem que ser simétrico ao outro. Agora vamos fazer a cava da nossa camisa. Ela vai entrar nas laterais do painel da frente. A largura dessa cava vai ser maior ou menor, dependendo se você vai querer que a sua camisa fique mais larga ou mais justa no busto. Você pode fazer uma cava com 2 carreiras, 4, 6, 8. O importante é que seja um número par de carreiras. Outra medida que você vai precisar é essa aqui. É a abertura para a manga da camisa. É essa medida que define a altura da cava. Esse aqui é o painel da frente e eu usei um marcador de pontos para colocar o tamanho que eu vou deixar para a manga. Aqui eu vou deixar 50 pontos livres para fazer a manga. Essa peça é feita em carreira linear, né? Então eu vou ajeitar aqui o painel. Para a última carreira que eu fiz de ponto alto, eu tá olhando para o lado avesso dela. E aí sim eu vou começar a fazer a carreira da cava. Então, aqui eu marquei o que seria o último ponto da manga. Vou começar nesse próximo ponto, eu passo a minha agulha, pego o fio azul, que a cava vai ser na cor azul, laço o fio e puxo. Faço uma correntinha prendendo o fio e agora é só fazer aquele ponto alto de subida. E aqui a gente segue o mesmo passo a passo do resto da blusa. O primeiro ponto a gente pega as 2 alças e os pontos seguintes a gente pega só a alça da frente. Então, vou seguir fazendo os pontos altos até o penúltimo ponto. No último, a gente volta a pegar as 2 alças do ponto de base. Vou seguir dessa forma ao longo de 6 carreiras, que vai ser o tamanho da minha capa. Depois, repito o mesmo passo a passo do outro lado do painel. Então, aqui está o marcador com a distância para a manga. Deixei essa última carreira aqui virada para o lado avesso. E agora, eu vou começar colocando o fio azul. Nesse caso, eu vou começar dessa ponta aqui. Nesse lado estão as correntinhas lá do começo do painel. Então, é para seguir o mesmo passo a passo. Você vai passar a agulha, vai puxar o fio azul, vai fazer uma correntinha e depois fazer o ponto alto de subida. E a seguir, você vai fazer os pontos altos pegando a alça que sobrou da correntinha. Então, dessa vez não tem alça da frente nem alça de trás, é só a alça que sobrou da correntinha. Então, siga fazendo os pontos até o final da cava, até alcançar aquele marcador. E faça também pelo mesmo número de carreiras que você fez a outra cava. No meu caso, serão 6 carreiras. E aqui estão as cavas prontas. Esse aqui de um lado com espaço para manga e aqui do outro lado do mesmo tamanho, também com o mesmo espaço para a manga da camisa.
No final, o painel da frente vai ficar com essa cara aqui, com a parte da gola e também com as laterais com a cava. Vamos juntar o painel da frente com o painel de trás. Então, é só colocar o painel de trás aqui por cima. E agora, coloque o lado avesso de cada um deles virado para fora. É como se a blusa tivesse ao avesso. Para escolher o lado direito e o lado avesso, é só você olhar e ver qual lado você acha que ficou com o melhor acabamento. Então, esse você define como o seu lado direito. Essa união vai ser feita aqui, do outro lado da cava, com pontos baixíssimos. Essa cava aqui eu não arrematei, então eu só vou continuar crochetando com o fio do novelo, mas você também pode colocar novamente um fio azul aqui no canto. Eu vou passar a agulha pelo primeiro ponto da cava e pelo primeiro ponto do painel de trás, puxar a linha e fazer um ponto baixíssimo. A partir do segundo ponto, eu vou pegar só a alcinha de trás. Pego a alça de trás da cava, a alça de trás do painel traseiro e faço o baixíssimo. E continuo dessa forma. Tome cuidado para não apertar muito esse ponto baixíssimo. O ideal é que ele fique mais ou menos do tamanho que os seus pontos de base já têm. Esse aqui vai ser o lado avesso porque vai ficar dessa forma. E no lado direito ele vai ficar bem mais acabado. Vou continuar unindo até o final da cava, sendo que no último ponto a gente volta a pegar as duas alças. No final ficará dessa forma aqui, olha, o painel da frente e de trás já estão unidos desse lado. Pelo lado direito fica assim. E agora falta unir a outra parte, da mesma forma. Aqui eu preciso colocar um fio azul novo, então eu vou passar pelo primeiro ponto aqui da parte vermelha, que é do painel de trás, e pelo primeiro ponto da cava, pegando as duas alças. Laço o fio azul e puxo, e a partir daqui é só seguir fazendo os pontos baixíssimos. Aqui no lado vermelho eu estou pegando o resto da correntinha lá do começo do painel, então só tem uma alça para pegar mesmo. E do outro lado azul a gente vai pegar a alça de trás e seguir do mesmo jeito que fizemos com o outro lado. Vai ficar dessa forma aqui, já virei a camisa para o lado direito, então as laterais estão unidas. Agora a gente vai juntar a parte de cima da camiseta. Aqui vamos usar agulha de tapeçaria. Onde for vermelho, a gente usa o fio vermelho para arrematar. E onde for azul, o fio azul. É só pegar uma alça de um lado e uma alça do outro. Não tem uma forma correta para se fazer essa costura. O importante é fazer com calma e sempre olhando como está ficando. Então, você faz alguns pontos e observa o seu trabalho. O importante é não ficar enrugado e sempre ficar alinhado um lado com o outro. Com os dois painéis unidos, está na hora da gente fazer as mangas da camisa. Vamos medir o espaço que sobrou para a manga para calcular quantas carreiras vamos fazer. Aqui eu tenho 20 centímetros. Cada carreira minha de ponto alto tem aproximadamente 1 centímetro. Então, eu vou fazer uma manga com 20 carreiras para um lado, aqui para frente, e 20 carreiras para o outro lado, para a parte de trás, totalizando 40 carreiras na manga. As mangas vão ter esse formato aqui. Nós vamos dobrar no meio, aqui no ponto mais alto, e depois costurar na camisa no espaço que deixamos para ela. Nós vamos começar a crochetar por aqui e então ir aumentando em um dos lados por 20 carreiras. Depois, vamos diminuir no mesmo lado por mais 20 carreiras. Na manga, nós vamos fazer 5 listras, então eu vou pegar as 40 carreiras que eu vou fazer no total e dividir por 5. Ou seja, cada listra vai ter 8 carreiras. Se o seu número de carreiras da manga for diferente, faça a mesma coisa. Pegue esse número e divida por 5. Agora, não tem problema você ter uma listra de tamanho diferente da outra. Você pode, por exemplo, deixar as listras azuis maiores ou menores, que não vai ter problema nenhum. Para saber com quantos pontos vamos começar a manga, vamos pegar o total de carreiras que fizemos aqui na cava, no caso eu fiz 6 carreiras, e somar mais 20 pontos. Ou seja, eu vou começar a minha manga com um total de 26 pontos. Nós vamos costurar a manga dessa forma aqui, então esse pedaço aqui do começo vai estar costurado na camisa. Então, esse pedaço é o que vai sobrar da manga para fora. Então, vamos começar a crochetar a nossa manga. Com o fio vermelho, eu vou fazer 26 correntinhas e mais 2 correntinhas para subir. Faça o número de correntinhas correspondente ao seu tamanho da manga. Pule as 2 correntinhas de subida e faça um ponto alto na terceira correntinha. E vá até o final fazendo um ponto alto sobre cada corrente de base.
Vamos começar a segunda carreira, fazendo o ponto alto de subida e logo em seguida mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Ou seja, a gente já vai fazer aqui nesse canto o aumento para a gente começar aquela inclinação da manga. E então seguimos fazendo o ponto alto, pegando só a alça da frente do ponto de base, da mesma forma que fizemos a camisa. Cheguei no final da carreira, no último ponto a gente pega as duas alças do ponto de base e vou fazer apenas um ponto, nesse lado não tem aumento. Vou virar e vou voltar agora fazendo a terceira carreira. Faço o ponto alto de subida, apenas ele, e depois sigo pegando só a alça da frente, fazendo o ponto alto. Cheguei no final da terceira carreira e aqui eu estou do mesmo lado do aumento da carreira anterior. Então, no último ponto, vamos fazer novamente um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora a gente consegue ver que esse lado está reto e esse aqui já está ficando com uma inclinação. Se você quiser, você pode usar um marcador de pontos aqui do lado que você vai fazer os aumentos e lá na frente as diminuições para não confundir. Vamos girar a peça e começar a quarta carreira com um ponto alto de subida e logo em seguida mais um ponto alto no mesmo lugar, ou seja, com um aumento nessa ponta. E depois sigo com um ponto alto na alça da frente até o final. 4 carreiras prontas, a gente fez a seguinte sequência: uma carreira sem aumento e 3 carreiras com aumento nesse lado daqui, que está com o marcador. A gente vai seguir essa sequência de 4 carreiras, uma sem aumento nenhum e 3 com aumento aqui no ponto do canto, do lado do marcador de pontos. Aqui está, fiz mais 4 carreiras, aquelas 4 primeiras, e depois eu fiz uma carreira sem aumento nenhum e 3 carreiras com aumento aqui no canto. O marcador eu coloquei para dividir as repetições. Então, como eu tenho 8 carreiras já, e esse é o número de carreiras da minha listra na manga, eu vou fazer agora a troca de cor nesse último ponto. Vou pegar a cor azul. E vou continuar crochetando agora com o azul, seguindo a mesma sequência de 4 carreiras, uma sem aumento e 3 com aumento aqui no lado do marcador. E vou seguir até completar mais uma listra de 8 carreiras. E aqui está, mais uma listra, mais 8 carreiras, dessa vez no azul, e agora já é hora de trocar novamente de cor. Essa listra vermelha agora vai ficar no meio da nossa manga. Então, a gente vai fazer metade dela continuando com os aumentos, da mesma forma que a gente já fez antes, e a outra metade já vai ser diminuindo, então já vai ser descendo na manga. Então, como a minha listra tem 8 carreiras, metade é 4. Então, vou fazer aqui 4 carreiras com aumento e depois eu volto para mostrar como a gente vai fazer as diminuições. Então, aqui está, fiz 4 carreiras com o vermelho e eu já tenho o total de 20 carreiras, que é a metade da minha manga. E agora nós vamos continuar, só que fazendo espelhado. Então, se antes a gente fazia uma carreira sem aumento e 3 com aumento, agora é espelhado. Vão ser 3 carreiras com diminuição e uma sem diminuição. Eu vou colocar um marcador de pontos com uma cor diferente aqui nessa carreira, aqui no meio da manga. Já cheguei aqui no lugar que eu vou fazer a diminuição. Então, se na carreira antes aqui do marcador azul a gente teve um aumento, agora eu vou fazer a diminuição para ficar espelhado. A diminuição vai ser da mesma forma que a gente já fez antes. Viro a peça e vamos fazer mais uma diminuição aqui nesse canto. Para isso, você vai pular o primeiro ponto e passar a agulha no segundo ponto, fazendo o ponto alto de subida. E agora é só seguir normalmente até o final da carreira. Lembrando que a nossa sequência agora são 3 carreiras de diminuição e uma sem diminuição. Então, já fiz 2 diminuindo, tem mais uma com diminuição. E depois eu viro, e agora sim eu vou fazer a carreira sem diminuição nenhuma. Então, só fazer o ponto alto de subida aqui no primeiro ponto. Eu completei as 8 carreiras dessa listra vermelha, então eu já vou trocar para a cor azul. E em seguida eu vou continuar com a mesma lógica de diminuições lá naquele lado que está com o marcador.
E vou seguir dessa forma até completar as 20 carreiras do outro lado da manga. E aqui está a manga finalizada, agora você só precisa seguir o passo a passo mais uma vez para fazer outra manga para o outro lado. E vamos costurar essa manga no espaço que deixamos para ela. Eu vou usar alguns alfinetes para me auxiliar na hora da costura. Vou prender aqui na parte de baixo, no último ponto, e também aqui em cima, para alinhar o meio da camiseta com o meio da manga. E mais alguns alfinetes pelo meio. Depois eu prendo o outro lado da mesma forma. E agora vamos à costura com a agulha de tapeçaria e um pedaço bem generoso do fio vermelho. Eu vou começar pela parte de cima, pegando uma alça da camisa e uma alça da manga. Deixe um pedaço de fio para arrematar depois. E vá fazendo dessa forma, sempre pegando uma alça da camisa e uma alça da manga. Prestando atenção para que a manga fique alinhada na blusa e também para que essa costura fique o mais discreta possível, além de firme. Essa parte da costura do acabamento é muito importante. Ela que dá o toque final na sua peça, então faça com bastante paciência, com muito cuidado e sempre vá olhando como está ficando. O ideal é você fazer em cima de uma mesa, facilita bastante para ver o resultado. Eu cheguei aqui na parte azul, mas como um dos lados é vermelho, o lado da camisa é vermelho, não tem problema nenhum você continuar usando o fio vermelho para costura. Costurei toda essa lateral da manga, agora vamos aqui para a parte de baixo. Dobre a cava ao meio e costure metade da cava nesse lado da frente da manga. Pegue uma alça da cava da camisa e uma alça da parte de baixo da manga e vá costurando até chegar na metade da cava. Agora deixe o fio solto e vamos costurar o outro lado da manga. Costurei o outro lado também começando por cima e agora na cava a gente vai costurar da mesma forma, pegando essa metade que falta, uma alça da cava e depois uma alça da manga. Tente usar aqui o mesmo número de pontos da manga que você usou do outro lado. Vai ficar dessa forma aqui, metade da cava para um lado, metade para o outro lado da manga. E agora só falta a gente costurar essa parte de baixo, unindo os dois lados. Aqui você escolhe um dos fios que você já estava usando e continua com a agulha de tapeçaria, pegando uma alça de um lado e uma alça do outro até o final. E aqui está a nossa manga toda costurada. Depois é só repetir o mesmo passo a passo com o outro lado. Vamos ao detalhe da manga. Eu vou começar aqui pela parte de baixo, onde a gente fez aquela última costura. Passo a agulha, vou pegar o fio branco, laçar e puxar, e depois fazer uma correntinha. Passe a agulha pelo mesmo lugar e faça um ponto baixo. Eu vou colocar um marcador nesse primeiro ponto baixo. Esse detalhe da manga a gente vai fazer em crochê circular. Então, nós vamos fechar cada carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Agora, vamos seguir fazendo ponto baixo ao redor de toda a manga. Esses pontos serão feitos na lateral das carreiras de ponto alto. Então, não tem um lugar certo para você passar a agulha para fazer o ponto. O importante é fazer com calma, faça alguns pontos e observe para ver como está ficando o seu acabamento. Se você achar que está ficando repuxado, é porque precisa fazer mais pontos. E se achar que está ficando embabadado, é porque precisa fazer menos pontos. Não tem problema nenhum desmanchar e fazer novamente até ficar da forma que você quer. Essa parte do acabamento é importante e precisa ter paciência e fazer aos poucos. Então, aqui está, eu dei toda a volta com ponto baixo na cor branca e para finalizar essa carreira, eu vou passar minha agulha lá no primeiro ponto baixo que está marcado e fazer um baixíssimo. Em seguida, a gente faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar, vou marcar ele novamente, e voltamos a fazer uma carreira toda de ponto baixo. Dessa vez, eu vou pegar apenas a alça de trás do ponto de base, para fazer uma textura diferente nesse detalhe da manga. E sigo fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior até o final. Eu vou fazer um total de 4 carreiras de ponto baixo, contando com aquela primeira que a gente já fez. E aqui estão as 4 carreiras finalizadas. Olha o detalhe da textura.
E esse final da manga faz toda a diferença. Olha só a manga com detalhe e a manga ainda sem a parte branca. Agora que as duas mangas estão finalizadas, vamos para a gola da nossa camisa. Eu vou começar no meio da parte de trás, colocando o fio branco da mesma forma, passando a agulha, pegando o fio branco, fazendo uma correntinha e depois um ponto baixo no mesmo lugar. Vou marcar esse primeiro ponto e depois, como a manga, a gente vai fazer uma carreira toda de ponto baixo ao redor da gola da nossa camisa, prestando atenção nas mesmas coisas e com a mesma paciência que a gente já teve. Fiz toda a primeira carreira de ponto baixo ao redor da gola e aqui no final eu vou fazer novamente aquele ponto baixíssimo para fechar a carreira. Depois uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar, vou marcar esse ponto. Vamos seguir fazendo ponto baixo, dessa vez pegando a alça de trás para fazer a mesma textura da manga, um ponto em cima de cada ponto da base. Cheguei no final da segunda carreira da gola, tá ficando dessa forma aqui. Vou fazer de novo aquele ponto baixíssimo, depois uma correntinha e já o primeiro ponto baixo para começar a terceira carreira. Nessa terceira carreira, para a gola ficar bem certinha, eu vou fazer algumas diminuições ao longo dela. Para isso, eu vou fazer 15 pontos baixos e depois uma diminuição. Fiz os 15 pontos, então vamos à diminuição. Passe a agulha pela alça de trás, lace e puxe. Passe a agulha pela alça de trás do próximo ponto, lace e puxe novamente. Lace o fio e tire pelas 3 alças. Está feita a diminuição. Agora é só continuar com essa sequência de 15 pontos baixos e uma diminuição. Chegando aqui ao final da terceira carreira, eu não consegui completar a última sequência de 15 pontos de diminuição, mas não tem problema, o nosso objetivo era só deixar a gola um pouco mais arredondada. Agora eu vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo e começar a quarta carreira, que não vai ter diminuição nenhuma, é só fazer um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior. Terminei aqui a quarta carreira e a gola eu quero deixar um pouco mais grossa que a manga, então a gente vai fazer mais uma carreira. E nessa próxima carreira a gente faz novamente diminuições. Então se antes a gente fez 15 pontos e uma diminuição, agora a gente faz 14 pontos e depois uma diminuição e vamos repetindo isso até chegar no final. A gola agora está com 5 carreiras e vai ficar dessa forma aqui. O último detalhe da nossa camiseta que não pode faltar é o escudo. Para fazer o símbolo da pinguim, vamos usar o fio azul e fazer 10 correntinhas. Pule a primeira correntinha e faça um ponto baixo na segunda corrente. Depois faça um ponto baixo na próxima correntinha e depois mais um ponto baixo na outra correntinha. Em seguida, vamos fazer 3 aumentos, ou seja, na próxima correntinha a gente faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. Depois, na próxima, mais 2 pontos baixos na mesma correntinha e mais uma vez 2 pontos baixos na mesma correntinha, totalizando 3 aumentos. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixo em cada uma das 3 correntinhas restantes. Agora faça 2 correntinhas e vire. Pule as 2 correntes de subida e faça um ponto alto. Depois faça um meio ponto alto e em seguida 3 pontos baixos. Faça um meio ponto alto e depois um ponto alto no mesmo lugar. No próximo ponto, faça um ponto alto e depois um meio ponto alto no mesmo lugar. Agora faça 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, um meio ponto alto e, para terminar, um ponto alto no último ponto. Vire e faça 6 pontos baixíssimos. Agora, faça um ponto baixo e depois, no mesmo ponto de base, um meio ponto alto. Faça 2 correntinhas, pule a primeira corrente e faça um ponto baixíssimo na segunda, pegando a salsinha aqui de trás. Agora, faça um ponto baixíssimo passando a agulha pelo meio ponto alto que você fez anteriormente, bem aqui. Passe a agulha e faça o ponto baixíssimo.
Em seguida, faça um meio ponto alto no mesmo lugar do meio ponto alto anterior, assim. Agora, no próximo ponto, faça um meio ponto alto e um ponto baixo no mesmo lugar. E em seguida, siga fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no final. E o nosso pinguim está pronto para a gente costurar no meio do escudo. Agora vamos à parte de trás do escudo. Com fio vermelho, faça um anel mágico e depois 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico e faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito, fechando a primeira carreira. Faça uma correntinha para subir e depois um aumento no mesmo lugar onde você fez o ponto baixíssimo. Marque o primeiro ponto baixo feito. Siga fazendo um aumento de ponto baixo até chegar no final da carreira. Serão um total de 6 aumentos, ou seja, 12 pontos. Feche a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, que é o que está marcado. Faça uma correntinha para subir e um ponto baixo no mesmo lugar. Depois, no próximo ponto, faça um aumento e siga com essa sequência de um ponto baixo e um aumento até completar toda a volta. Essa parte do escudo é toda feita em crochê circular em ponto baixo. Siga a sequência de carreiras conforme está explicado na receita escrita, disponível no blog da Fios Pinguim. Serão um total de 8 carreiras feitas em vermelho e uma última carreira feita em branco. Com a parte de trás do escudo finalizada, vamos usar uma agulha de tapeçaria para costurar o nosso pinguim. É só centralizar e ir pegando um ponto da parte de trás e um ponto do pinguim. Vai ficar dessa forma aqui. Vamos colocar o escudo na camisa, do lado esquerdo, centralizado entre as duas listras, uma vermelha e uma azul. E costurar com a agulha de tapeçaria e a linha branca. Você vai passar de cima para baixo no escudo e pegar a parte da camisa. Depois voltar de baixo para cima, pegando o próximo ponto do escudo. Passo para o próximo ponto, fazendo de cima para baixo. E vou costurando dessa forma, sempre pegando de cima para baixo e de baixo para cima, para o escudo ficar com esse ressalto bem marcado. Como opção, você pode colar essas estrelinhas de metal na parte de cima. Nós escolhemos colar 3 estrelas. E está pronta a sua camisa de time, para você montar lookinhos lindos.